Olá, eu sou a Desirê, eu sou médica pediatra aqui em Itajaí e sou uma das idealizadoras do Puericultura na Prática. Eu sou Mariana, sou pediatra, trabalho em Brusque e também idealizadora do Puericultura na Prática. Nós nunca gostamos da ideia de que pediatra precisa ser bonzinho e que precisa ganhar pouco. Essa ideia, essa concepção que a gente tem sobre ser pediatra, ou o que é essa nossa profissão, ela foi sendo construída ao longo da nossa formação. Então, durante a nossa formação, na faculdade e principalmente na residência, a gente conviveu com outros profissionais pediatras. E foi a partir dali que a gente criou essa ideia, vendo as pessoas que a gente trabalhava. Quantos modelos de sucesso você tinha na sua formação? Quantas pessoas você olhava e falava assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual àquele meu chefe? Não, a gente não tinha bons modelos. A gente acabava vendo uma pessoa que era tecnicamente muito boa, mas talvez como carreira não tinha uma carreira tão boa. A gente achava que a nossa vida realmente ia ter que se resumir a ser bonzinho e estar o tempo todo de plantão e 100% do tempo disponível para o trabalho. Então a gente não teria tempo para ter nossos filhos, para curtir a nossa licença maternidade, para passar os finais de anos, Natal, recesso, que todo mundo descansava, trabalhando muito. Essa foi a ideia que foi criada pra gente e a gente não se conformou com isso e buscou alguma forma da gente conseguir mudar isso. É só você se lembrar de algum chefe, algum staff que estava com você lá na residência e você recebia sempre orientações meio negativas, né? Ah, ser pediatra é assim mesmo. Não, ser pediatra você vai ganhar sempre pouco. A gente vai ter que estar trabalhando na emergência até os 70 anos. Então, normalmente nós tínhamos uma personificação da pediatria dessa forma mais negativa, dessa forma que nós absolutamente não concordamos. E a partir desse modelo, dessa ausência de prosperidade dos nossos colegas e até mesmo da nossa família, porque você também pode se lembrar, né, de quantas pessoas na sua família realmente eram prósperas. Nós viemos de uma história, principalmente do Brasil, em que a grande maioria das pessoas vieram de classes mais baixas. Então, ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter sucesso, isso é meio que vergonhoso, né? Não é algo justo, não é algo que realmente seja legal. A partir disso, nós criamos uma mentalidade estacionária, que o que é? É o nosso medo de perder, o nosso medo de perder as nossas conquistas, o nosso medo de simplesmente o nosso trabalho acabar ou de vir uma nova onda de pandemia e os pacientes desaparecerem do consultório. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos essa mentalidade em que tudo que a gente construiu pode volatilizar, pode simplesmente desaparecer. E aí, com isso, a gente acaba observando o nosso trabalho pelos olhos do medo, né? E não o caminho de que nós somos merecedores, não o caminho de que as coisas vão dar certo, de que a gente tem sempre muitos pacientes, a gente sempre tem muito trabalho, a gente tem muita prosperidade pela frente. E é quando a gente tem essa mentalidade estacionária e focada, trabalhada a partir do medo, que a gente fica paralisado. E quando a gente fala que a gente está paralisado, não quer dizer que a gente não está fazendo algum movimento. A gente está se movimentando, mas a gente está se movimentando a partir do medo. Quando a gente se movimenta a partir do medo, a gente não faz as nossas próprias escolhas, porque a gente tem medo. Então a gente faz a escolha que o outro determinou pra gente que a gente tem que fazer. Então eles falaram pra gente que eu vou ter que trabalhar no pronto-socorro até os 70 anos, eu me conformo que eu vou trabalhar até os 70 anos no pronto-socorro. Eles falaram que não é possível ter um consultório sem atender plano de saúde e eu vou trabalhar a partir dessa ideia. Então, quando a gente parte do olhar de medo, a gente não tem coragem para ousar, a gente não tem coragem para sequer pensar uma outra possibilidade. E é a partir desse primeiro ponto de abertura do nosso próprio olhar, de entender que existe muito mais coisa além disso, que a gente consegue efetivamente mudar alguma coisa, que a gente começa a vislumbrar uma outra possibilidade e a partir do vislumbre dessa possibilidade a gente consegue fazer um planejamento para conseguir chegar onde a gente deseja. A gente tem tanto medo das coisas, a gente tem tanto essa ideia fixa que a gente não consegue nem pensar que existe uma outra possibilidade.
A gente acaba, muita gente vivendo uma vida insatisfeita, pensando que precisa desistir daquilo, pensando, mas meu Deus, eu fiz o primeiro X da escolha certa, fiz medicina. E quando eu fui escolher no que eu ia me especializar, aí eu fiz uma escolha errada. Porque você vê o outro ganhando melhor, porque os cirurgiões ganham mais, porque os esteticistas, né, que trabalham com, não esteticistas, mas que trabalham com medicina estética, né, dermatologistas, cirurgiões plásticos, ganham muito mais, o oftalmologista ganha muito mais, mas eu, como pediatra, vou ser sempre a pobre da história. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Esse é o ponto inicial e de foco para a gente conseguir realmente ter sucesso na nossa carreira. E aí, com essa escolha, essa visão do medo, nós começamos a tomar decisões erradas. Não erradas no sentido de que, né, você errou tudo, mas simplesmente porque você não fez as suas próprias escolhas. Você escolheu aquilo que está todo mundo fazendo. Você escolheu fazer uma nova pós-graduação, ter mais um título, você escolheu mais um convênio, você escolheu continuar atendendo em 5 clínicas, você deixou o poder de escolha para outra pessoa, né? Para as outras pessoas, por outra influência. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que você precisa parar com essa mentalidade estacionária, parar de ter medo, vislumbrar um objetivo, não ter medo de sonhar, de realmente quem eu quero ser. Qual o meu objetivo? Eu quero ser a melhor pediatra da minha cidade. Que você possa sonhar com isso, que você possa tomar decisões baseadas no seu objetivo final e não no que todo mundo está fazendo. Não, e Mari, você tocou num ponto muito interessante. Quando a gente tem medo, a gente vai atrás do que as outras pessoas estão falando. E o que a gente busca para te perder esse medo é mais conhecimento. E aí você vai entrando na outra pós-graduação, na 5ª pós-graduação, na 14ª pós-graduação, e você que é uma pessoa que já tem um conhecimento técnico fantástico, porque você já estudou na faculdade, você já fez uma residência, hoje as residências de pediatria, inclusive, são mais longas do que na época que eu fiz, e você acha que é ter mais conhecimento técnico que vai fazer você ser diferente, e não é. Na verdade, você já tem um excelente conhecimento técnico, você só precisa agora saber aplicar ele de forma efetiva para ter sucesso na sua carreira. Né? E a gente fica nessa busca incessante por mais conhecimento. E na verdade a gente só precisa ter uma nova mentalidade. Exatamente. E às vezes a gente também precisa se questionar, né? Se questionar, por que essa pessoa, onde está essa pessoa que me falou aquilo, né? Aquela pessoa que me desestimulou, aquela pessoa que falou que eu não sobreviveria atendendo apenas pacientes particulares, aquela pessoa que falou que, nossa, você tá maluca deixar os plantões. Onde aquela pessoa está? Você realmente precisa ouvir todas as vozes que chegam até você? Será que não é o momento de você simplesmente cancelar todas essas vozes, parar de dar ouvido a isso e seguir o que realmente você, lá quando começou a pediatria, estava sonhando? Olha nós, William Bonner. Tá. Exatamente. A gente tem que focar em bons exemplos. Então a gente foi cercado por exemplos ruins. Você tem que buscar quem você quer ser. Quem é o seu exemplo hoje? Eu queria ser uma pediatra como fulana de tal. O que essa pessoa fez? O que ela fez? Não o que o cara que está no pronto-socorro não fez e continua lá. A gente tem que buscar exemplos que nos façam enxergar outras possibilidades. E é a partir de traçar o mesmo, né, trilhar o mesmo caminho que essa pessoa trilhou para a gente conseguir também chegar lá naquele sucesso. Não podemos esquecer que existem 3 elementos que te fazem ganhar dinheiro. Primeiro, você é útil e resolve problemas. Segundo, você sabe o que você sabe e você entrega resultados. Todos esses 3 elementos, você não precisa de mais conhecimento. Você já adquiriu isso quando fez a faculdade de medicina, fez a residência de pediatria. Agora você precisa compreender cada um deles e ir em direção à sua prosperidade e ao seu sucesso profissional. Então, dentro desses 3 elementos que a Mariana falou, tem um ponto que a gente também precisa tocar, que é muito importante, que é a história do sacerdócio na medicina. Quando a gente foca muito nisso e as pessoas acabam focando, e às vezes a gente também olha isso, né, com uma certa dúvida,
A gente acha que a gente precisa exercer esse dom divino que a gente recebeu de curar pessoas, de forma que cobrar por ele parece que é um pecado. A gente tem essa dualidade dentro da gente, mas como é que eu vou cobrar de uma pessoa que está passando por uma necessidade? A gente tem um conhecimento, a gente resolve um problema muito específico e a gente deve sim cobrar por ele. A gente tem que perder um pouco esse medo e quebrar essa história de que a medicina é um sacerdócio. Claro, você vai executar a sua tarefa da melhor forma possível, independente de onde você esteja. Então, se você hoje ainda atende no SUS, você não pode não atender bem aquele paciente. Você é um bom profissional e se você é um bom profissional, você vai sempre atender bem, mas você também pode cobrar por esse seu conhecimento, você pode cobrar pela solução que você traz para esse problema. Não é uma questão de, vou mercantilizar a medicina, não. Você trabalha como médico, você estudou para isso, você tem uma excelente formação e você vai cobrar o valor que você acha justo por isso sim. E com relação a essa questão do sacerdócio, muitas vezes a gente acha que por sermos médicos somos superiores às outras pessoas, né? Somos superiores aos nossos pacientes, o que é um conceito completamente equivocado. Nós somos exatamente igual a todo mundo, nós temos família também, nós temos que ganhar nosso dinheiro, a gente tem que se manter. E quem somos nós para achar que aquele paciente não pode pagar pela nossa consulta? Quem somos nós para achar que o nosso trabalho ele precisa ser gratuito para todo mundo? Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai pagar os nossos custos de formação? Como que nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, entregar o melhor produto possível, se a gente não está cobrando justo por isso? E você precisa eliminar definitivamente 4 fantasmas. Primeiro, o perfeccionismo, qual preço cobrar, entregar o melhor produto e focar nele. E por último, definir um diferencial com habilidades não médicas. O perfeccionismo por quê? Muitas vezes a gente vai apenas, só vou fazer aquilo quando estiver perfeito. Não está perfeito o suficiente, acho que é melhor eu esperar um pouco. Talvez eu vou fazer mais um curso para fazer aquilo que eu gostaria. Então a gente precisa eliminar isso e entrar para a ação. A gente já tem todo o conhecimento necessário para fazer o que precisa ser feito. O segundo, qual preço cobrar? Muitas vezes a gente fica com medo de fazer o nosso preço, não sabe fazer conta, não sabe exatamente quais os custos, todas as contas que precisam ser feitas para chegar no valor final para você cobrar do seu cliente e entregar o melhor produto possível. Isso é uma das coisas que a gente fala muito nas nossas aulas, o quão é importante a gente fazer o básico bem feito. Às vezes a gente fica lá, meu Deus, agora eu vou furar a orelha, agora eu vou fazer um curso de consultoria de não sei o que, agora eu vou botar outra coisa dentro da minha consulta e muitas vezes é só você fazer a consulta por si só muito bem feita, as orientações de puericultura muito bem feitas e focar nisso. Você não precisa ter 50 empregos. Muitas vezes a gente colocar a energia naquele nosso produto principal que vai nos levar ao nosso objetivo final é o que é mais importante. E por fim, a gente definiu um diferencial nosso usando habilidades não médicas. Então a gente já estudou, a gente já sabe tratar o problema que aquela mãe traz. Mas a gente precisa saber se comunicar com ela em consulta, a gente precisa ter habilidades, desenvolver empatia, escuta ativa. Como que a gente escuta aquela mãe? Como que a gente observa aquela mãe, não só no que ela está falando, fazer uma leitura corporal daquela mãe, ela está tensa, ela está confiante, ela está amedrontada, ela tem o apoio da família, o pai está junto na consulta, como é a postura dele. Então a gente precisa aprender essas outras habilidades para a gente ter uma consulta excelente. Além disso, para a gente também poder crescer na nossa carreira, a gente tem que desenvolver outras habilidades que não são nem só para o nosso próprio atendimento, mas a gente precisa aprender sobre marketing, a gente precisa saber divulgar o nosso trabalho, a gente precisa aprender técnicas de venda, nós temos um produto e ele precisa ser vendido, a gente precisa
entender como funciona uma empresa, porque se você vai ter um consultório, você vai ter vai ser empresário de si mesmo, você vai vender o seu produto e você precisa entender minimamente o que é um regime tributário, o que é uma nota fiscal, quando que você emite nota fiscal, você precisa dar a nota fiscal para todo mundo, você precisa entender como funciona a sequência dentro do seu consultório, você precisa treinar a sua equipe, que talvez seja só a sua secretária. Então a gente precisa ter outras habilidades além do nosso conhecimento técnico. Então, quando a gente sai daquele primeiro item que a Mariana falou do perfeccionismo, às vezes a gente quer assim, não, só quando eu tiver a melhor secretária, só quando eu tiver a minha melhor consulta. Esses dias a gente recebeu uma pergunta na caixinha que foi muito interessante. Eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa assim, como que ela ia divulgar um atendimento, ou como que ela ia divulgar o trabalho de pediatra para os ginecologistas se ela não fazia consulta pediátrica pré-natal. Mas por que não faz a consulta pediátrica pré-natal? Ah, porque eu não fiz nenhum curso sobre isso. Gente, o que a gente fala numa consulta pré-natal? Tudo o que a gente fala na primeira consulta, só que a gente faz isso de forma antecipada. Então, se você é pediatra, você atende um recém-nascido, você sabe o que você tem que explicar para a mãe numa consulta pré-natal. Você não precisa esperar ter um roteiro perfeito, fazer a pós-graduação, ter o material mais lindo impresso na gráfica para entregar. Comece com coragem, não tenha medo. Você sabe o que você está fazendo, você só precisa começar. Um outro ponto sobre quando a gente fala em focar no seu produto, entregar o melhor produto, é vocês prestarem atenção e cuidarem com as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Elas fazem com que você persista naquela mentalidade estacionária e no medo. Ou seja, alguém senta com você e oferece uma oportunidade de emprego incrível para ser coordenador do hospital, não sei o quê. E muitas vezes essa oportunidade que está disfarçada tira você do foco daquilo que realmente você quer, porque você se acha no dever de dizer sim e porque você fica com medo. Mas e se meu consultório não der certo? Eu vou ter aquele emprego que vai me dar segurança. E muitas vezes a gente faz o quê? Começa a adquirir muitos outros trabalhos, as pessoas vêm com cada vez mais oportunidades e muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e acaba, não chegando ao objetivo final. A partir de hoje, gostaríamos que vocês refletissem sobre todos esses pontos que a gente mencionou, sobre tudo que a gente conversou nessa aula e que vocês comecem a agir hoje mesmo. Não esperem a situação perfeita, para você começar hoje mesmo com o que você tem em direção ao que você considera sucesso. Olha, eu até dei um sorriso.